pessoal, hoje nós vamos estudar um pouco sobre leitura musical e alguns passos para adquirir fluência. A leitura no pentagrama. A leitura eficiente no pentagrama depende de uma rápida solmização, que é o reconhecimento do nome da nota, sua altura e ritmo. Nesse vídeo, iremos trabalhar apenas o primeiro aspecto da leitura musical, que é o reconhecimento da nota no pentagrama. De acordo com o processo cognitivo envolvido, a leitura musical pode ser classificada em leitura absoluta e leitura relativa. Leitura absoluta é a memorização das notas do pentagrama. Como a gente faz isso? Memorizando as linhas, as notas nas linhas e nos espaços. Então, eu tenho aqui nas linhas, na clave de Sol, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, e com duas suplementares, Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá. Nos espaços, Fá, Lá, Do, Mi, com as suplementares, Ré, Fá, Lá, Do, Mi, Sol. Como você decora? Do jeitinho que está escrito aí. Você decora como se fosse uma palavra, sempre de baixo para cima. Aqui eu tenho a clave de Fá e as notas nas linhas, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó, nos espaços, Lá, Do, Mi, Sol, Fá, Lá, Do, Mi, Sol, Si. Para os que trabalham com clave de Dó, fazer o mesmo processo. A leitura absoluta, quando usar? O uso da leitura absoluta é para a leitura no instrumento que você toca. O objetivo é conseguir velocidade, fluência e naturalidade. A leitura relativa no pentagrama é o resultado da observação do contorno melódico, que é o intervalo mais a direção. O intervalo você observa a partir da colocação das notas no pentagrama. Por exemplo, se você tem linha, espaço ou espaço-linha, você pode ter esses intervalos aí. Segunda, quarta, sexta ou oitava. Se você tem linha e linha ou espaço, espaço, você tem esses intervalos, terça, quinta ou sétima. Para você inserir a direção, você precisa ter memorizado a ordem das notas em segundas ou sétimas, terças ou sextas, quartas ou quintas. Aqui eu tenho o reloginho das notas. No círculo rosa, eu tenho as notas dispostas em segundas ou sétimas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. No círculo azul, eu tenho as notas dispostas em terças ou sextas, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá. E no círculo amarelo, eu tenho as notas dispostas em quartas ou quintas, Dó, Fá, Si, Mi, Lá, Ré, Sol. Por que quartas ou quintas? Porque se você pensa Dó, Fá, ascendente, você tem 4 notas, Dó, Ré, Mi, Fá. Mas se você pensa descendente, você tem 5 notas, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Como você memoriza a ordem das notas? Esse é um exercício simples para você memorizar. Aqui ele está escrito em segundas ou sétima. Você começa em qualquer uma das notas, segue até a oitava e desce para a nota que você começou. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Agora você faz em Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. E assim você segue por todas as notas do relógio, tanto em segundas ou sétimas ou terças, quanto em quartas. No início você começa lentamente e acelera aos poucos. Nunca pare na oitava. Esse exercício pressupõe que você vai fazer o caminho direto. Quando chega na oitava, seguir imediatamente para a nota. Primeiramente, você começa a estudar vendo o reloginho do slide anterior e depois você retira para decorar todos os relógios. Colocando em prática, escaneando o contorno melódico. Então, quando você vê qualquer partitura, você vai ter que observar o desenho. Então, você procura padrões melódicos na escrita. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos 3
notinhas descendentes. Então, você vai enxergar essas 3 notas descendentes aqui, você vai enxergar aqui, você vai enxergar aqui de novo. Você vai enxergar uma quinta descendente e aqui uma sequência de 3 terças ascendentes. Ou você também pode enxergar um padrão de 2 compassos, um padrão um pouco maior. Esse padrão aqui, ele se repete aqui, se repete nesse próximo mais 2 compassos, aqui ele vai ser mudado. O olhar tipo scan. O músico, ele não olha a partitura uma nota de cada vez. Ao contrário, quando ele olha para a partitura, ele identifica conjuntos de notas agrupadas de acordo com o desenho melódico. As notas próximas, notas separadas, pertencentes à mesma harmonia, clichês melódicos de ritmo, de métrica, são exemplos de critérios para esse agrupamento. Ou seja, o músico procura padrões na escrita. Ele nunca olha uma nota isolada, uma nota de cada vez, mas sempre inclui todas as notas em algum tipo de padrão. Formula hipóteses instantâneas sobre a sucessão das notas que já tocou. Em outras palavras, ele imagina como aquele trecho que ele está tocando vai terminar e como ele vai seguir. Ele lida sempre com o imprevisto e o fator surpresa, olhando adiante nos tempos. E por fim, ele concentra na constância do pulso, como guia para não perder a fluência na música. Essas são as características de um olhar focado. Dicas gerais ou práticas para os exercícios. Objetivo é a fluência na leitura. Então, sempre observar o acento métrico na leitura, olhar sempre 1 ou 2 tempos à frente, olhar tipo scan, não esqueça, fazendo aquela varredura, procurando padrões no contorno melódico. Sempre manter o pulso, evitar paradas, ralentando, acelerando. Primeiramente, você sempre começa em tempo confortável, em tempo que você consiga raciocinar, fazer todos aqueles processos de pensamento. Depois é que você coloca no tempo pedido. Evitar travamentos, que são aqueles locais que você sempre erra. Não, você segue até o final, mesmo com pequenos erros, depois você volta e corrige aqueles erros, para só depois você recomeçar do início ao fim, sem parada nenhuma. E por fim, nunca se sinta intimidado. A ansiedade, o medo, são fatores que atrapalham muito a leitura musical. Leitura relativa. Quando usar? Você vai usar na leitura de outras claves, além da clave do seu instrumento. Ela serve para acelerar e dar liberdade na leitura em qualquer contexto musical. Se você está num coral, se você está numa orquestra, numa banda, isso vai te ajudar bastante. Ajuda na transposição, no caso de instrumentos transpositores, por exemplo. As técnicas sobre o olhar tipo scan servem para os 2 processos de leitura mencionados nesse vídeo. Elas ajudam na interpretação e compreensão dos trechos musicais. Portanto, sempre que possível, usar esse tipo de olhar para qualquer tipo de leitura que você estiver fazendo. Por hoje é só, pessoal. Fiquem